Você é presidente da OnCare? Digamos assim. É o quê, né? gente? O que a Eu gente sou, fala? na verdade, um auxiliar de serviços gerais lá, com todo respeito, porque ainda eu assino um cheque para pagar tudo, né? Mas assim... Certo. E ela atende um monte de empresas. Ela atende, ela é uma plataforma de solução integrada, né, em saúde, baseando-se nesses 20 anos, né, de experiência, né, 20 e poucos anos. Já a Brest é exatamente empresas que são mesmo um segmento da OnCare, né, e que também pretendem ser qualificadas dentro do seu mercado. Né? E hoje que está em franco movimento. Né? E esse movimento todo aí, falando novamente, né, movimento, repetindo a palavra, isso é previsto, isso é estudado, isso é detalhado através de reuniões, através de trocas de inteligência mesmo, entre os seus donos de empresas e os seus respectivos partners. Hoje são partners. A gente chama lá não quer um trabalhador, não de funcionário, independentemente se ele for CLT ou um prestador de serviço. Ele é um partner. Certo. Né? E que é diferente, né? Você começa a falar o seguinte, que não há diferença entre mim e ti. Né? Nós dois estamos buscando a felicidade. Nós dois estamos humanizando esse local. Sim. Né? Porque isso... O que a gente leva da vida? A nomenclatura é um começo, né, doutora? É um começo. É um começo importante. É importante, né? E aí depois as ações precisam vir vindo. Por que eu te perguntei das empresas? Porque dentro desse esgotamento que a gente tem visto das pessoas, o que você tem visto as empresas fazerem? O que você orienta as empresas a fazerem? A gente na verdade, assim, rodízio é a primeira coisa importante, né? Eu acho que essa questão do híbrido pegou bastante positivamente. Isso eu estou te falando para empresas grau de risco 1 e 2 que possam ter a facilidade de você estar no ambiente de casa, por exemplo. Né? Como é banco, como é o administrativo, como são locais adequados para esse tipo de situação. Aqueles 3 e 4, na verdade, você tem que gerenciar através de equipe multidisciplinar mesmo, os teus trabalhadores, né? Como é o caso das indústrias hoje. Ficar de olho realmente, né, quais são as questões relacionadas ao psicossocial. Eu vou bater muito nessa questão do psicossocial. Né? Saber fazer uma coleta de dados significativa, se essa pessoa está desenvolvendo algum tipo de outra morbidade, né, dentro do trabalho. Existe muita tecnologia para isso. Legal. Né? Hoje você tem os wearables aí que estão facilitando muito a vida do médico. O que é isso, doutor? Aqueles os relógios, você tem esfigmomanômetro, você tem esteto, a telemedicina veio para isso. Certo. A telemedicina existe desde 2002, né? Mas não tinha regulação? Tinha, mas quem se deu bem nessa época eram os médicos, como, por exemplo, imaginologistas, radiologistas, por exemplo. Né? Patologistas clínicos. Né? Eles poderiam estar laudando, quem lauda ultrassom, ultrassom já falei, mas eletrocardiograma, eletroencéfalo. Né? Agora, você estar do outro lado da tela, quando você fala em médico, você quer uma relação... Que a gente começou a falando, né? Né? Falamos isso, falei da palpação da barriga do paciente. Eu acho que nós estamos numa situação hoje... prevista por alguns médicos alguns bons anos atrás, com o advento da internet, né, com todos esses eletroeletrônicos que a gente tem, etc. Tal, que também é um efeito colateral para a nossa galerinha aí dos 13 aos 20 e poucos anos. Né? Então, isso é bom a gente depois conversar a respeito desse assunto também, que é hoje um pessoal que está trabalhando. Muito forte. Esse pessoal do like, né, do TikTok. O que acontece? Já me conta. Não, ele tá numa realidade virtual, né? E as relações sociais, como ficam? Ficam no virtual. Você é feliz se você tiver tantos likes por dia, se você tiver tantas visualizações, se você tenta...
e que, na verdade, ele não está desenvolvendo felicidade. Não. Ele está submetido a uma inteligência artificial, né? Ele tá sendo submetido a uma combinação de fatores que vão causar uma identificação com aquele determinado indivíduo. E você pega uma pessoa que não tem uma família estruturada, como é a maioria de hoje em dia, o pai de um lado, mãe de outro, filho de outro, a terceirização da educação que fica a cargo das escolas. Aí você vê o cara entrando, o moleque entrando na escola, metralhando todo mundo, né? Eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho um de 15, de 13 e de 10. Né? Então, é bem essa faixa. Né? Então, assim, ir lá tem que ter horário da internet, horário do negócio, estudar, e tem que estar jogando bola, e tem que estar fazendo tudo. Né? Não que eu seja uma pessoa, né? Ah, não, tá lindo, bonito, maravilhoso. Não, porque eu estou casado e a minha esposa também é ela que toca esse assunto todo. Mas o que acontece? Que também é uma profissional, né, da área da odontologia. Agora, o que eu falo é que a questão dos valores, sentimentos que nos norteiam, né? Eles devem ser mais massageados hoje em qualquer que seja o ambiente, tanto da família quanto no trabalho e assim por diante. Eu acredito que vai acontecer cada vez mais esse turnover assim, no mundo e voltar a unir as pessoas que têm valores parecidos, né? E o ambiente da empresa, o teu trabalho, ele é um grande chavão para esse assunto. Você passa mais tempo trabalhando do que estar junto com a tua empresa, com a tua família. Sim. Né? Então, essa questão aí do que eu estava falando dos wearables, né? E você falar da internet, etc. e tal, acho que o grande desafio hoje dentro da medicina é você compartilhar o mesmo paciente. Entende-se isso para isso até institucionalmente falando, corporativamente falando, em qualquer outro. Ótimo. Você compartilhar um paciente sem perder a ética médica. É isso. Lembra? A gente falou agora há pouco, ó, palpar a barriga da pessoa, aí você, de repente, você vira um médico de tela, que é um outro segmento dentro da medicina que virou, né, gigante, de uma hora para outra. Né? O médico ele foi para dentro da tela. Eu faço telemedicina toda hora. Né? Mas isso não quer dizer que eu não esteja presente. Ó, esse é o desafio do negócio. Sim. Né? Porque também, do outro lado, o paciente também está nessas condições. Sim, também está na tela. Né? Então, existe um acordo, entre aspas, que é mais fácil a gente ficar aqui na web, né, conversando agora, mas depois a gente tem que se encontrar. Então, houve uma transformação desse modus operandi aí, né?